encorajados, e o que nosso estar aqui seja para nós recebermos dessa porção divina. Trabalhe em nosso coração, ministra verdades à nossa vida e assim nos abençoe. Oramos e agradecemos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos estar trabalhando hoje no livro de Apocalipse. Nós somos a igreja do Apocalipse. Nós estamos nos momentos em que a revelação está totalmente descortinada. Estamos vendo o cumprimento profético de tudo aquilo que Deus já anunciou. Então, que possamos estar preparados. Mas o Apocalipse não apenas revela o futuro, como também apresenta a realidade do nosso momento. E muitas vezes a realidade do nosso momento é marcada pelos problemas. Quem não tem problema? As pessoas têm problemas. As instituições têm problemas. Os governos têm problema. Aonde se reúnem pessoas, nós vamos encontrar problemas. Mas se existem problemas, também existem soluções. No Apocalipse, no capítulo 2 e também no capítulo 3, apresenta as 7 igrejas do Apocalipse. O apóstolo João, na sua velhice, exilado na ilha de Patmos, recebeu a revelação divina, irmãzinha, porque na velhice ainda dão frutos. Ele condenado à morte. Mas o Império Romano poderia ter executado de diversas formas, mas para o apóstolo João ordenou que ele fosse condenado ao exílio. É como se fosse uma prisão e era uma ilha de prisioneiros, uma ilha inóspita no meio do oceano. Na velhice do apóstolo João, uma penalidade, mas Deus estava com este homem, porque trouxe a revelação, o Apocalipse profunda. Este homem viu o que nós não vimos, ele contemplou o que nós não pudemos contemplar, mas sabemos, porque ele deixou registrado, guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, um motivo para a nossa direção, para o nosso fortalecimento e para que nós possamos ter a certeza de que Deus, Ele escreve a história. As 7 igrejas do Apocalipse, todas tem o seu pastor, que é colocado como o anjo da igreja. Todas as igrejas, com exceção de Filadélfia, tinham problemas. Então, eu quero te dizer, todas as igrejas têm, alguns um problema maior, outras um problema menor. Mas em relação às igrejas, quando deixa o Espírito de Deus guiar, e Cristo é a base, o alicerce, então existe solução para esses problemas. Hoje eu quero trabalhar falando de 2 igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Então eu quero convidar aos irmãos abrirem as vossas Bíblias
e ler conosco. Eu vou ler na ACF, Almeida Corrigida Fiel, ler o texto das Sagradas Escrituras, aqui falando as igrejas, tratando das igrejas, para que elas sejam aprumadas, que vivem, para que possam viver dentro da perfeição divina. Os problemas não vão ser ignorados, os problemas vão ser pontuados, mas a igreja não vai ficar vivendo os problemas, a igreja vai ter a opção, a chance de corrigir, de acertar as suas veredas e ter a solução de Deus. Agora, quando eu vou estar pregando, falando das igrejas, não pense que não vai ser importante para você. Eu não sou igreja. Não, você é parte da igreja. E se você é parte da igreja, você é parte dos problemas e é parte da solução. Então, é para você também a palavra. Vai ter movimentação, está tão silenciosa a cidade, tanta gente foi para as praias, para outros lugares, mas então é a oportunidade de você ficar bem antenadinho, e aproveitar agora, porque nós vamos ler em Apocalipse 2, verso 1 até o 11, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. O verso 3: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O verso 6: tens, porém, isso, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. 8: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. 10: nada temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Olha só, amados irmãos, em Apocalipse capítulo 2 e 3, então nós temos a exortação às igrejas. E nós vamos estar falando de exortação, porque exortar é chamar a atenção. Mas chamar a atenção para destacar o erro, a fim de que haja correção de rumo, para que a pessoa não vá fazer aquilo que vai contrariar a vontade de Deus. Olha só, Deus
dá um exemplo para nós. Ele precisa chamar a atenção, mas ele está falando ao anjo da igreja. Ele está falando à sua igreja, que é a sua noiva, a igreja amada. Então ele não vem com paus e pedras, ele não vem somente com os problemas, e ele não fica atirando as calamidades em cima, não. Primeiro ele começa a destacar as coisas boas de qualquer igreja, seja de Éfeso, seja de Esmirna, seja de Pérgamo, seja de Tiatira. Vai destacando as coisas boas. Depois que destacou as coisas boas, então vem a parte do chamar a atenção. Eis que tenho, pois, contra ti. Na igreja de Éfeso, qual era o problema? Abandonou o quê? O primeiro amor. Para a igreja de Esmirna era o medo, eles estavam sendo dominados pelo medo devido às perseguições, os levantes. Mas depois que chamou a atenção, vem a parte do consolo. Ao que vencer, dar-lhe-ei. Aí vem a promessa. São várias promessas. O novo nome, se assentar, juntamente com ele no trono, receber um novo nome, enfim, várias outras coisas. Mas vocês perceberam, Deus precisa chamar a atenção. Ele não vem com marretada, ele vem destacando coisas boas, porque não tem só problemas, existem qualidades, existem virtudes. Então se destaca o bom. Depois que destacou o bom, aí vem destacando aquilo que precisa ser corrigido, e ainda termina dando opções, se obedecer, a promessa da bênção; se não obedecer, então a derrota, a ruína, o fracasso. Mas oferece opção, dá oportunidade. Olha, então isso daí é uma lição para o nosso relacionamento humano, seja no ambiente do lar, seja no ambiente de trabalho. Você precisa corrigir alguém, precisa chamar a atenção de alguém. Não vá só com o dedão assim, indicador, apontando o erro, a falha, o pecado. Não, procure destacar as coisas boas. Depois que você trabalhou aquilo que é louvável, aquilo que é bom, aí você então vai lá e corrige. Você dessa maneira abre o coração, dessa maneira você dá chance para a empatia, dá chance para que os relacionamentos humanos venham a ser melhores. Pastor, tu faz assim? Olha, algumas vezes, nem sempre. Então, eu também preciso dar a minha orelha a ser puxada. E a palavra de Deus quer nos corrigir hoje. Mas olha só, queremos destacar problemas e soluções. Não vamos dizer que não tem problema. Tem problema. Tem problema pessoal, tem problema no nosso ambiente de igreja, de família, de trabalho. Mas tem as soluções. E diante das soluções, vamos ver o que Deus vai nos recomendar. E aí nós vamos extrair a lição para a nossa vida. Amém? Olha só. Nós estamos falando então para igrejas. As igrejas do Apocalipse, elas são igrejas atemporais, ou seja, é para todos os tempos. Não era só para aquela época, é para a igreja de hoje, é para a realidade individual de hoje também. Amém? Muito bem. Então, qual é o problema da igreja de Éfeso? O problema da igreja de Éfeso é que havia abandonado o primeiro amor. O verso 4 e 5 diz assim:
tenho porém contra ti. Perceberam? Está chamando a atenção. Mas nos versos 1 a 3 destacou que era bom, aquilo que é virtuoso. Mas agora vem a chamada de atenção. Tenho, pois, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aqui vem também o remédio, vem a solução. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então foi dado a chance da correção, ou a chance de continuar do mesmo jeito e aí receber a condenação. Amados, o problema da igreja de Éfeso é que ela deixou, abandonou o primeiro amor, né? Isso aqui tem a ver com a paixão. Não pense que paixão é algo apenas relacionado ao romance entre pessoas. Não, paixão também em relação ao ministério. Paixão também em relação às coisas divinas, porque a palavra paixão na Bíblia não existe, não existe nenhuma ocorrência da palavra paixão, mas nós sabemos de pessoas apaixonadas pelo seu ministério. Tanto que nós temos em 2 Coríntios 12:15, o apóstolo Paulo, ele não falou de paixão, mas uma pessoa com essa devoção, com esse empenho, com essa dedicação, eu só posso dizer, loucamente apaixonado pela igreja, pelas pessoas, pela obra de Deus. Quem pode ler comigo? 2 aos Coríntios 12:15. Vai aparecer aqui na tela. Diz assim: e eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. A palavra paixão não está aqui aparecendo, mas está, meus amados irmãos, representada pela disposição do apóstolo. Por vossas almas me gastarei e me deixarei gastar. Olha só, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, por vocês estarei disposto a oferecer meu tempo, minha saúde, minha privacidade, enfim, o meu lazer, tudo vou abrir mão, vou me gastar. E não apenas isso, ele reforça, olha a ênfase, me gastar e me deixar gastar por vossa causa. E olha, a gente sabe como é dolorido o desgaste. Desgaste emocional, desgaste físico, tudo isso o apóstolo Paulo ofereceu. Quando foi preso, desgaste físico, foi ali sentenciado a chicotadas, varadas, prisões. Emocionalmente, ele também se viu ali ferido, desgastado, mas ele não se abateu, porque ele tinha uma paixão muito grande por vossas almas. Agora, a grande demonstração de paixão, um amor devotado, é quando ele diz: quanto mais vos amo, menos sou amado. Olha, quando a gente oferece amor e a outra pessoa oferece desprezo para nós, o amor não correspondido é a coisa mais dolorida, é a facada em brasas. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, mesmo que eu mais vos ame, menos seja amado, eu continuarei me gastando e me deixando gastar por vocês.
eu preciso falar que a palavra paixão não existe expressamente, mas ela está na realidade destes homens de Deus e precisa estar também na nossa realidade. Nós temos que ser um povo apaixonado por Deus, pela sua igreja, pela sua noiva. Não podemos perder o primeiro amor. Quando nós aceitamos a fé, a gente tinha disposição em servir, tinha disposição em estar na igreja. Pastor, se tem culto de vigília, eu estou lá. Se vai fazer a oração na mata, vamos nos montes, estamos lá. Mas depois começa a haver um período de acomodamento. Não preciso ser tão intenso assim, não preciso ser tão fanático assim, porque Deus já está me abençoando, as coisas estão bem estabilizadas. Amados irmãos, aí que está o perigo. Por isso a igreja de Éfeso, ela foi chamada a atenção, começou a perder o primeiro amor. Já não era mais aquela disposição em servir, já era mais disposição em ser servido. Olha, eu já fiz a minha parte, agora eu espero receber o tronco, eu espero receber a honra, eu espero receber, enfim, a consideração das pessoas, porque pensa, olha só o que nós já fizemos. Meus amados irmãos, que possamos voltar ao primeiro amor, aonde a gente se dispunha a fazer a obra com intensidade, com fervor, acordava cedo, acordava pensando nas coisas de Deus, dormia pensando nas coisas de Deus, vivia falando das coisas de Deus, como um apaixonado. E o apaixonado, você flagra ele feliz, cantando, assobiando, às vezes dando risada sozinho, porque ele está conectado. Agora eu pergunto, estamos apaixonados pela igreja do Deus vivo? Estamos apaixonados pelo nosso Deus? Ou a nossa adoração acabou virando rotina? Tem que ir na igreja, tem que ir lá fazer louvor, não sei se vai dar, os músicos, uns vão faltar, a gente já vai, meus amados irmãos, sabe, o primeiro amor não vai fazer a gente viver a intensidade da experiência, vai começar a viver a intensidade das dificuldades, das barreiras, dos problemas. Mas a igreja de Éfeso tem uma exortação divina, o problema é sério, havia abandonado o primeiro amor. A igreja de Éfeso pode ser eu e você. Volta ao primeiro amor, volta aquele amor intenso a Deus, a sua obra, a sua igreja, porque a gente já começa a rejeitar a igreja, porque a igreja é um negócio difícil. Igreja é uma reunião de pessoas chamados para fora, mas enquanto está aqui dentro, estão vivendo os seus problemas. Alguns pegam no nosso pé, alguns viram as costas para nós, alguns nos decepcionam e a gente quer chutar no pau da barraca, dizer não, eu não quero esse tipo de coisa para mim. Mas, meus amados irmãos, Jesus morreu por essa igreja. Isso é intenção de amor real. Não foi apenas uma coisa teórica, imaginada, não. Ele se ofereceu por nós. Então, volta ao primeiro amor. Ame a igreja do Senhor. Ela, enquanto aqui, está sendo aperfeiçoada, adornada, purificada, santificada. Então, volta ao primeiro amor.
a tua devoção, a tua dedicação de fé. Quanto tempo você passa lendo as Sagradas Escrituras? Quanto tempo você passa em oração? Né? Hoje, no período da facilidade, né? Netflix, tal coisa e tal. Aí então a gente tem tempo para o nosso lazer. A nossa paixão é atender, recriar a nós. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas podem envolver o lazer, né? Trabalho, as outras realidades. Deus não vai desprezar isso, não vai pedir para você isentar disso, mas nós temos que voltar à prioridade, a Deus e a sua justiça. Qual é a exortação da igreja de Éfeso? Volta ao primeiro amor. Ah, pastor, mas está pegando no meu pé. Não, mas eu estou pegando no meu também. Porque você acha que cansaço ministerial acontece só com o membro? Não, acontece com todos nós. É como aquela anedota, né? Que aí a mãe acordou: ô fulano, acorda! Você tem que ir na igreja. Ah, mas deixa eu viver mais um pouquinho, né? Acorda que você tem que ir na igreja, já está na hora de começar o culto, e você é o pastor. Já pensou? Então, eu conheci pastores que caíram até em depressão, não conseguiam ir mais no templo, realizar os cultos, ficavam em casa. Acontece, porque quando abandonaram o primeiro amor, e aí o esfriamento espiritual começou então a endurecer o coração e levar a pessoa apenas a pensar em si mesmo. Eu preciso me proteger, eu preciso me cuidar, eu preciso me divertir, eu. E esqueceram de Deus. E aí então começa a cair emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas a palavra continua dizendo: volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Então nós vamos prosseguindo aqui, meus amados, porque o texto ele nos deixa bastante claro, né? Que precisamos ter aquela paixão, aquela pegada. Eu gostaria de sempre ter crentes gremistas, não que eu venha torcer para o Grêmio ou o Inter, mas é porque eles têm aquele cântico, né? O hino do time: até a pé nós iremos, onde o dito time estiver. Então, isso está falando de uma grande paixão, de um grande amor, que o time pode estar perdendo, mas eles estão lá para apoiar, torcer, vibrar. E se o time começar a ter resultados bons, vitórias, então a alegria, a felicidade é grande. Até a pé nós iremos. Hoje nós temos essa disposição para as coisas de Deus. Então nós precisamos avaliar o quanto eu estou apaixonado, o quanto estou muitas vezes longe daquilo que nós deveríamos estar próximos. A Bíblia então ela é muito clara para nós: volta ao primeiro amor. Mas nós vimos que faltou a paixão
o interesse começa a ser cada vez diminuído, mas nós temos que pedir: Senhor, me ajuda a voltar à paixão, ao amor, à tua obra, à tua grandeza, à tua palavra, aos momentos de comunhão contigo. Ajuda-me a voltar a esse primeiro amor. Por isso, a solução em Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Onde é que você desmoronou? Qual foi o momento em que você começou a murchar espiritualmente? Quando você progrediu na fé e depois você não percebeu mais progresso, então começou a viver naquele patamar, e dali, ao invés de procurar crescer, só foi diminuindo. Porque eu estou confortável, porque as coisas estão indo bem, porque eu estou sendo abençoado. Olha, muitas vezes então Deus precisa trazer tribulação para nos despertar, para renovar o fervor, porque se o crente fica apenas no conforto e no bem bom, o que acontece? Começa a priorizar as coisas e deixar de lado aquilo que é importante. Então, amados irmãos, veja aonde caiu. E o remédio é este: arrepende-te. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A palavra arrepender, os irmãos sabem, fizeram verdades básicas, do grego metanoel, ou seja, mudança de mente. Muda a tua mente, porque se você mudar o teu pensamento, vai mudar o teu comportamento. Muda teu pensamento de priorizar apenas o humano, apenas o circunstancial, apenas a tua realidade. Mude esse pensamento. Comece a se conectar com o divino, o celestial, as coisas do Altíssimo. Pensa nas coisas de Deus, e com amor, com veneração, com dedicação, com paixão, meus amados irmãos. Então, arrepende-te. Em Lucas 5:32 diz: eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, nós temos a chance. Se nos arrependermos, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar à essência. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero viver teus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Esse cântico está falando: eu quero voltar ao primeiro amor. Que não seja apenas uma canção para ser cantada, que seja uma realidade a ser vivida. Então, arrependa-te, muda a tua mente, teu comportamento então vai ser transformado. Você vai viver novamente intensidade, paixão, vai ter gosto pela obra de Deus, mesmo que você não veja aparente. Mesmo que não veja aparente mudança ou transformação, porque olha só o que aconteceu. Eu estava lendo, alguém postou no Face, e é verdade, porque me lembra do que meu pai contava em testemunhos, né? Então, diz que aconteceu uma grande tempestade e o pastor conseguiu chegar na igreja. Chegou na igreja, abriu, acendeu as luzes, né? E se preparou para o culto, mas nenhuma pessoa veio. Aí o pastor entendeu, né? A chuva é muito grande e as pessoas estão tendo dificuldade.
Mas mesmo assim, o pastor fez todo o culto. Eu abro o culto na paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos, e não tinha irmão nenhum lá, mas ele estava fazendo culto para os bancos apenas. E aí ele cantou os louvores. Vamos cantar agora alguns louvores. E começou a cantar, né, um louvor, outro. E agora nós vamos dar uma oportunidade para a irmã, a esposa dele estava ali, já cantou um louvor. Agora nós vamos então meditar na palavra de Deus. E pregou. Terminou o culto, fechou a igreja, foi embora. Passou o tempo. Olha só, uma pessoa que não era crente, mas por aquele momento de chuva, né, ela acabou tropeçando e caiu numa vala e ficou todo sujo, enlameado. E aí viu aquela luz, né, daquele local, no local aceso, porta aberta. Ficou envergonhado de entrar, porque viu a igreja vazia, né, os louvores, a pregação. Ficou com vergonha de entrar, porque estava todo sujo, molhado, enlameado, mas ficou lá fora e ouviu tudo o que aconteceu. E a palavra de Deus fez efeito naquele coração, e aquela pessoa, mesmo que não entrou na igreja, mas ela tomou uma atitude: olha, eu vou procurar ser um crente. Eu não era crente até hoje, eu achava que crente era uns atrasados, umas pessoas que tinham pouca cultura, mas eu entendi que é uma realidade, porque esse pastor, pregando para os bancos, sem saber que eu estava aqui, ele fez um culto, fez um apelo, e ele aceitou Jesus. O que eu quero te dizer? Muitas vezes começa a faltar paixão, dedicação, porque a gente não começa a ver evidências, que a gente gosta de recompensa, fazer uma coisa e já ter um retorno, mas não é assim. A recompensa, o galardão vai ser dado apenas diante do grande tribunal de Cristo. Mas enquanto nós não estamos lá, vamos fazendo a obra. Amém? Esse pastor, ele fez todo o culto, né? E só depois de algum tempo que ele recebeu a notícia, sabe? Aquela pessoa que já foi evangelizada, mas sempre rejeitou, sempre deixou de lado, se converteu, né? Agora é um salvo crente em Jesus Cristo. Mas como que ele se converteu? Com o apelo, com a pregação que o Senhor fez naquele dia de grande chuva. Não tinha a pessoa ali dentro, mas o efeito da palavra, ela não volta vazia, proporcionou essa transformação. É uma história, serve para ilustrar, meus amados irmãos, que 2 ou 3 na presença de Deus formam uma igreja, e nós temos que ter essa mesma disposição. Amém? Fazer com amor, não perder a intensidade desse primeiro amor. Por isso, vamos colocar essa recomendação: lembra-te de onde caiu e arrependa-te, pratica as primeiras obras. Então volte ao amor puro, genuíno, fervoroso, alegre. E meus amados irmãos, quando for o momento, Deus nos recompensará. Como lá em Mateus capítulo 25, mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? Aí Jesus responde: olha, quando fizeste a um dos pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu estava nu, tu me vestistes. Meus amados irmãos, então os crentes vão ser surpreendidos. Quando é que nós fizemos isso? Mas ele vai dizer: quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos. Então, não despreze os pequenos começos, não despreze quando a evidência das realizações não estão aparecendo. Seja fiel, amém? Fiel,
Então não perca o teu amor, que teu amor seja renovado, fortalecido. Meus amados irmãos, que a gente se encoraje. Mas eu vou encerrar falando sobre a igreja de Esmirna. Aqui o problema é bem simples. O problema era o medo. Em Apocalipse 2:10 diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados, aqui a igreja de Esmirna, ela enfrenta o medo, e Satanás, ele usa do medo para nos intimidar. Aqui a intimidação maligna, satânica, era prisões. E aí eu pergunto, qual é o crente que tem disposição em ser preso? Não, a gente vai se cuidar. Eu não quero ser preso não, então eu nem vou na igreja, para evitar aglomeração, porque senão eles podem, a polícia pode vir lá, a fiscalização, e eles podem, né? Olha, meus amados, e aí as pessoas não vêm na igreja, as pessoas deixam de fazer a obra de Deus. Eu sei que nós tivemos uma pandemia, mas é um ensaio para uma ditadura do anticristo, que vai, meus amados, proibir o livre acesso às igrejas, o pregar a palavra de Deus da forma como é. Já estão proibindo de falar a respeito do problema de homoafetividade. Algumas Bíblias já estão sendo até alteradas para evitar gênero, ele e ela, já estão usando um termo neutro. Uma ditadura intimidadora, para que não se fale a verdade, para que não se confronte o pecado, para que se amolde ao modelo do mundo, mas aí vai estar dominado pelo diabo. É isso que ele quer. Mas nós não podemos se intimidar, porque a exortação é bem clara: não temas das coisas que há de padecer. Não está falando de amenidades, está falando de padecimento, está falando de sofrimento, problemas, angústias, sofrimento, meus amados irmãos. Ah, pastor, isso eu não quero, eu quero viver apenas o bem bom do Evangelho. Pois é, mas não existe só o bem bom, tem o bônus, mas tem o ônus. Então, nós temos que encarar isso. Aqui está falando de prisões, provações, tribulações, e está falando, meus amados irmãos, porém, num período, né? Então essas provações vão acontecer, mas não vai ser sempre, vai ter um período, aqui diz 10 dias. Então, para conforto nosso, as provações, tribulações, sofrimento vai ser temporária, vai ter um fim. Olha só, Apocalipse 2:10 diz assim: tribulações de 10 dias. Isso me faz lembrar também o que Salomão colocou para nós ali em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O problema da igreja de Esmirna era o medo, mas a solução para a igreja de Esmirna é: não viva dominado pelo medo. A ordem é bem clara, diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Amém? Nada temas das coisas que hás de padecer, seja um diagnóstico de saúde, seja uma oposição, seja uma confrontação. Nada temas, nada temas. Ainda falando de não temer, Isaías 41:10 é um texto conhecido, mas só para reforçar, diz assim: não temas, porque eu sou contigo,
assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha só, a solução para a igreja de Esmirna, diante do medo, é não ter medo, confiar em Deus, depender dEle, se assegurar nas mãos poderosas dEle, mas ainda diz, para nós vencermos a ação do mal. Porque se Satanás vem para intimidar, vem para amedrontar, vem para tentar colocar terror, pavor, então nós temos que vencer essa ação do mal. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, 9 e 10 diz: o diabo, o vosso adversário, o diabo promovendo intimidação, então diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Amém? Então, amados irmãos, nós não vamos ser dominados pelo medo, nós precisamos vencer a ação do mal, nós devemos, amados irmãos, conforme a Bíblia diz, ser sóbrios, vigiar, porque o diabo ele vai ficar rondando, então não dê brechas, permaneça firme na tua fé, porque é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos fiéis, e fiel, meus amados irmãos, não é até ali, um prazo de validade até o final desse ano, não, é fiel até a morte. Apocalipse 2:25, apegar-se com a firmeza ao que tem. Então, seja fiel até a morte, conforme o texto da palavra pede para nós. Mas, amado, aquele que é fiel não trai, não nega o seu Senhor, não assume os atalhos, permanece no caminho. Seja fiel. É isso que Deus chamou para nós, sermos fiéis. Isaías 26:4, confiai no Senhor perpetuamente, ou seja, em todo tempo, em todo momento, porque o Senhor é uma rocha eterna. Então seja fiel. Vamos encerrar aqui. Falamos de problemas, mas também de soluções. A igreja de Éfeso, ela precisava voltar ao primeiro amor. Então, para isso, hoje, encare a tua realidade, volte também você ao primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu. A igreja de Esmirna, o medo, mas a Bíblia diz para nós: não temas. Vença a ação do mal e se agarre firme para viver com fidelidade. Inclina a tua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero desafiar, será que você, hoje, nesse 11 de outubro de 2021, quando sabemos que se aproxima o grande dia do Senhor, a qual Ele há de arrebatar aqueles que são encontrados fiéis, a pergunta é: você permanece fiel? Você está vivendo o primeiro amor ou você já abandonou? Então que hoje, se você abandonou, seja a oportunidade de você reatar com Deus. Que seja a oportunidade para você
Dizer: Senhor, renova em mim a paixão, a disposição, o empenho, a devoção. Eu quero buscar mais a Ti, eu quero ser mais intenso nas coisas divinas. Deus como prioridade, mas Ele não vai deixar que você viva, Ele vai acrescentar as outras coisas que são importantes. Então hoje você pode ter essa transformação, pedindo: Senhor, me ajude a ter de volta o primeiro amor. Eu quero ser aquela pessoa que contribui com amor, aquela pessoa que se devota com amor, aquela pessoa que te espera com amor, aquela pessoa que ama a tua igreja, a qual tu morreu, rendido ali na cruz, mas a morte foi para redundar em ressurreição, para que essa igreja seja a igreja do Deus vivo, uma igreja transformada. Mas se você hoje se está vivendo com essa paixão, com essa disposição, com esse empenho, mas está muitas vezes atormentado pelo medo, a Bíblia diz: não tema. Mesmo que algumas lutas, algumas provações, algumas dificuldades encarem, elas podem vir, mas não vão durar para sempre, vai ter um tempo determinado. Deus vai retirar esse tempo de opróbrio, de opressão. Não vai ser só deserto, vai ter um tempo de oásis também. Então permaneça fiel. Não se deixe vencer pelo mal. E esse desafio lançamos para ti. Se você precisa então de um conserto, conserte agora. Reata com o Senhor, volta ao primeiro amor, retire esse medo e viva da dimensão de um homem, de uma mulher de Deus. Obrigado, amado. Deus bendito. Falou aos corações. Continue trabalhando durante a semana para que venhamos a encarar esses desafios e assumir, fazer e cumprir a tua vontade. Oramos, pedimos e que assim seja no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos encerrar a transmissão agradecendo, os irmãos que estiveram nos vendo e ouvindo pelo vídeo e os irmãos que estão presencialmente aqui. Nós vamos então finalizar, porque nós vamos passar agora para outra parte não menos importante.